E aí, pessoal, beleza? Vamos tratar hoje aqui de mais um assunto de grande relevância, né? Que é o homicídio culposo na direção de veículo automotor, certo? De grande importância, então, esse tema. Acerca do homicídio culposo, gente, praticado na direção de veículo automotor, vale ressaltar que antes da entrada da lei em vigor, né, da Lei 9.503 de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, né, o CTB, utilizava-se tradicionalmente, né, o Código Penal para punir essa espécie de crime culposo, certo, gente? Conforme previsão legal estatuída no artigo 121, parágrafo 3º do CP, certo? Portanto, né, a partir da vigência do então Código de Trânsito Brasileiro, o homicídio culposo praticado, né, na direção de veículo automotor passou a ser tipificado de forma mais específica pelo ordenamento jurídico penal brasileiro. Buscando assim, gente, tá? Uma maior tutela à vida humana das pessoas que estão expostas no dia a dia em seus afazeres, em meio a uma infinidade de carros que circulam, né, nas vias terrestres por todas as direções, certo? Vamos lá, gente. Cabe ainda aqui acentuar que as causas de aumento de pena dispostas no artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, certo, senhores, não mais são aplicadas no caso de homicídio culposo, certo, senhores, praticado na direção de veículo automotor. Haja vista, né, gente, como falamos acima, haja visto o Código de Trânsito Brasileiro tratar com especificidade as causas de aumento de pena aplicadas a este crime. Legal? Vamos seguir então. Olha só, o diploma legal de trânsito apresenta 3 modalidades de homicídio culposo, certo? Praticado na direção de veículo automotor. Beleza? Quais sejam essas 3 modalidades aí? Vamos lá. Primeira, homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor simples, né, que está descrito no caput, certo? Temos também o majorado, descrito no parágrafo 1º, e qualificado, descrito no parágrafo 3º, beleza? Do CTB. Vamos lá. Quanto ao homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor qualificado pelo agente estar conduzindo, né, o veículo automotor sob a influência de álcool, né, ou de qualquer outra substância psicoativa, tá, que determine dependência, em regra, ocorre a denominada culpa consciente, beleza, gente? Questão de álcool, tá? Ou substâncias entorpecentes, psicoativas, tá? Em regra, culpa consciente, onde o agente até prevê o resultado, porém não aceita de forma alguma, beleza? Nesta, gente, o agente sabe que está alcoolizado, que não deve dirigir, tá? Mas assume a direção do carro, porém rejeitando qualquer resultado danoso a alguém. Tá certo, gente? Aqui, gente, olha só, aqui em regra o agente, ele diz o seguinte, ó, eu estou alcoolizado, tá? Mas fique tranquilo, não vai acontecer nada. Só vou atravessar a rua aqui, já estou pertinho de casa, não vai acontecer nada, tá? Esta é a ideia, tá? De outro vértice, gente, pode ocorrer o chamado dolo eventual, em que o agente não quer diretamente o resultado, mas com sua conduta assume o risco de produzi-lo. Assim, neste contexto, o agente reconhece que está alcoolizado, sabe que não deve dirigir nestas condições, beleza? Sabe disso,
não deve dirigir nessas condições, mas assume a direção do carro não se importando se vai ou não causar resultado danoso a alguém. Aqui, gente, neste dolo eventual, aqui o agente diz o seguinte, ó, eu estou alcoolizado sim, mas vou dirigir assim mesmo, não me importo no que vai acontecer. É essa a ideia do dolo eventual, certo? Veja que é diferente lá da culpa consciente. Sabe-se que, em regra, né, senhores, ninguém que esteja alcoolizado toma a direção de um veículo automotor tratando isto com indiferença, assumindo o risco de matar alguém. Em regra, isso não acontece, a gente sabe disso. Todavia, diante dessa espécie de homicídio que tem ceifado várias vidas, né, de forma horrenda e cotidianamente, deve o julgador, tá, o magistrado, ele atentar bastante para todo o conjunto probatório levado a juízo, como, por exemplo, né, provas testemunhais, tá, provas periciais, vídeos, tá, fotos, oitiva do acusado, para que seja demonstrado de forma inequívoca o verdadeiro elemento subjetivo do crime cometido. Beleza? E assim concluir pela culpa consciente ou pelo dolo eventual, tá? Buscando a promover a justiça ao caso concreto, certo? Então, regra, culpa consciente, mas pode ocorrer o dolo eventual a depender do conjunto probatório, tá? Em juízo, né, analisado. Corroborando o nosso entendimento, vale a pena citar uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bastante elucidativa, tá? Acerca do crime em comento. O que acontece aqui? Ele fala o seguinte, que é possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor. Superior Tribunal de Justiça. Tá? Jurisprudência, desde que se justifique tal excepcionalidade ali, conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído, ou seja, aprovado, tá? Aceitado. Essa é a jurisprudência do STJ. Objeto jurídico, né, e objeto material, gente, do crime, desse crime em estudo nosso. O objeto jurídico do crime constitui-se do interesse tutelado pela lei penal, certo? Sendo assim, senhores, o Código de Trânsito Brasileiro se volta à proteção do bem mais caro para a sociedade, que é a vida humana extrauterina, certo? Ora, não é à toa, gente, né, que este direito tem uma proteção de status constitucional, conforme disposto no artigo 5º caput, né, da nossa Constituição Federal. O objeto material do crime é constituído pela pessoa ou a coisa sobre a qual a conduta criminosa é perpetrada, não é isso? É denominado, tá, pela doutrina de objeto da ação. Assim, gente, no crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, o objeto material é a pessoa, né, que sofreu a ação, ou seja, o atropelamento ou a vítima letal, né, de um acidente ocorrido entre carros, tá certo? Falamos aqui objeto, né, jurídico, objeto material. Importante também falarmos dos sujeitos do crime, não é isso? Ora, gente, quem é o sujeito ativo deste crime? Vamos lá, sujeito ativo do crime aqui, de homicídio culposo praticado, né, na direção de veículo automotor, tá? Capitulado pelo artigo 302 do CTB, é qualquer pessoa, beleza? Então, qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo. Desta forma, trata-se de um crime comum,
Beleza? Contudo, o tipo penal em epígrafe, né, gente, exige que o agente tenha cometido o crime na direção, certo, do veículo automotor. Beleza, senhores? Elemento especializante que o diferencia, tá, do homicídio culposo comum, certo? Exige que ele esteja, então, na direção do veículo, tá? O sujeito passivo aqui, tá? O sujeito passivo aqui deste crime, né, em específico aqui, tá? O sujeito passivo é aquele, lembrando que é aquele que sofre a ação criminosa, não é isso? Então, o sujeito passivo é aquele que sofre a ação criminosa, tá? Assim, no crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, qualquer pessoa, desde que nascida com vida, não é isso? Poderá ser sujeito passivo imediato, tá, de tal delito. Ou seja, a pessoa que sofre um atropelamento, certo? Ou a pessoa que é vítima fatal de um acidente automobilístico, tá? Produzido por uma colisão entre veículos, tá certo? Então esses são os sujeitos, né, do crime, senhores. Ponto muito importante a ser analisado aqui também, tá? É o elemento subjetivo do tipo, tá? Ora, elemento subjetivo do tipo. O que ocorre aqui? O Código de Trânsito Brasileiro, né, em seu artigo 302, né, isso, estamos falando dele aqui, que tipifica o crime em estudo, né, isso, esse crime que estamos estudando aqui, que é o homicídio culposo na direção de veículo automotor, certo? Ele somente, tá? Somente na modalidade culposa. O elemento subjetivo, ele só admite ali modalidade culposa, ou seja, é a conduta praticada sem a observância do dever de cuidado objetivo, pois caso ocorra de forma dolosa, tá? Tal conduta, este comportamento deverá ser aplicado às regras legais do artigo 121 do Código Penal, doloso, tá? Então, se for culposo, CTB. Doloso, Código Penal. Vamos falar aqui das causas de aumento de pena, gente, né? O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 302, parágrafo 1º e seus incisos, dispõe sobre as causas, né, gente? São causas capazes de gerar um aumento de pena de 1/3 à metade, certo? Quando da ocorrência de um crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, tá certo? Então, essas causas. Assim, gente, a pena do crime em tela será majorada, né? Ou seja, será aumentada quando o agente, primeira causa, não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, ó, causa de aumento. A segunda aqui, ó, praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. Terceira, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal, beleza? À vítima, tá? Do acidente, beleza? Então, você não tem risco pessoal, você tem que prestar socorro, tá? Você não corre risco pessoal, presta socorro à vítima do acidente. E o quarto, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de passageiro, de transporte de passageiros, vai aumentar a pena desse camarada também. Beleza? Quanto ao rito processual, aplicado ao crime, né, do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, é o rito comum ordinário, certo, gente? Conforme disposto no artigo 394, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo Penal. Beleza? Gente, ó, principalmente devemos atentar, tá? Que conforme o ordenamento jurídico penal brasileiro, em regra, os crimes culposos na direção de veículo automotor, ou seja, o homicídio que estamos falando aqui mais especificamente, na direção de veículo automotor, em regra, é culpa. Em regra, é culpa, tá certo? Porém, se for no bojo do processo, não é isso? No bojo do processo, for constatado, né, que
o cara assumiu o risco de produzir o resultado, então isso transforma-se num dolo eventual, tá certo? Transforma-se num dolo eventual, vai ser tratado pelo Código Penal e crime contra a vida, não é isso? Tribunal do Júri. Beleza, senhores? Tribunal do Júri, se caso dolo eventual, crime contra a vida. Ó, mais informações, temos a nossa parte geral de direito penal, nossa obra, beleza? Que traz vários conceitos e a dogmática jurídica aqui atualizada. E estamos preparando o nosso volume 2, tá? Volume 2, os crimes em espécies. Estamos falando aqui, né? Volume 2, cada crime, dissecaremos ali cada detalhe, né? De cada crime. Beleza, senhores? Ó, siga o nosso canal aí para receber mais informações e mais aulas dessas, para você ficar antenado, tá? Todos aqueles que estão operando o direito, certo? Seja qualquer um que está operando, seja advogado, juiz, promotor, ou seja aqueles que estão estudando, né, direito, aqueles que estão prestando, tá, concurso, fica antenado aí que tem muita informação boa pra gente. Valeu, obrigado.